Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2020, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Oi, gente! Oi, gente. Se Bom você dia, boa tarde, boa noite. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveite. Clica no sininho, assim você recebe as informações assim que os novos vídeos forem para o ar. Bom, uma semana com algumas movimentações, tanto no âmbito interno quanto externo. Vamos começar aqui pelo Brasil, depois a gente parte para os Estados Unidos e resto do mundo. Rogério, acho que a gente tem uma trégua, dá para dizer que existe uma trégua entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes? Pois é, né? Os dois se encontraram aí essa semana, fizeram juras recíprocas de amor, né? Mas é uma trégua nesse momento, eu acho muito conveniente, né? Porque, de fato, agora o Congresso não vai ter muita atividade nessas próximas semanas, até o fim da campanha eleitoral. Mas surgiram, né, alguns sinais aí promissores de que a agenda econômica do Ministério da Economia pode ser que volte a caminhar, né? No Congresso, o Rodrigo Maia mencionou especificamente a PEC emergencial, né, que vai ser usada para criar o Renda Cidadã, né? Eu até acho interessante que você vai passar a ter na Constituição, né, e não na lei ordinária, né, o programa de transferência de renda. Eu acho que isso é uma medida bem-vinda. Mas a PEC emergencial não está na Câmara, está no Senado, né? Então, acho que o Rodrigo Maia tem pouca influência, né, pelo menos nesse momento. E ontem também foi instalada, né, no Congresso uma comissão, uma frente parlamentar mista em apoio à reforma administrativa, que é aquele outro projeto do governo lá, que por enquanto está parado. O Rodrigo Maia prometeu até o final do mês criar a comissão especial que vai examinar esse projeto, e aquela ideia, né, de mudar a forma de contratação dos futuros servidores públicos. O presidente da Câmara sinalizou que está disposto a ampliar essa medida também para os membros do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público e Forças Armadas, né? Algo que o projeto do governo não faz, né? Então, vamos esperar. Por enquanto, eles estão se amando, mas a gente sabe que o retrospecto aí da relação entre o Ministério da Economia e o Congresso não tem sido muito positivo nesses últimos meses. Uma relação de amor e ódio, né? Rodrigo Maia e Paulo Guedes têm essa relação. Ou é amor ou é ódio. Eles não conseguem se relacionar no meio termo. É sempre uma coisa bem passional. Mas as pautas econômicas que foram apresentadas no Congresso andaram por causa do bom relacionamento, naquela confluência de bom relacionamento dos dois, né? Então, e o Rodrigo Maia tem ajudado a avançar essas pautas. E tem interesses próprios e pessoais dele na eleição de logo mais. Não existe amizade descomprometida aí, não. Lá no Rio de Janeiro tem um bloco carnavalesco que chama Simpatia é Quase Amor. Exatamente. Então, por enquanto, eu acho que é uma relação mais de simpatia do que qualquer outra coisa. Eu vou pegar esse gancho e já puxar uma provocação para a Vera. É mais ou menos isso que a gente tenta, né? Ou pelo menos que eu percebo, Vera, em relação ao Cássio Marques e o Senado, e como a relação também está se dando com o Congresso, né? Pois é, rapaz, mais uma história, né, de currículos inflados com algumas... Selo Decotelli. Pois é, né? Isso aí é uma coisa que não podia, o governo podia viver sem essa, né? De indicar pessoas sem fazer uma verificação antes. Isso se dá muito pela maneira muito pessoal do presidente tocar as nomeações. O presidente Decotelli, ele gostou dele, nomeou. O Cássio Nunes Marques, ele
Foi a mesma coisa. O Bolsonaro falou que vinha apresentar 10 nomes para ele, mas ele apontou o que ele quis, porque tomamos tatubaína com ele. E, assim, o critério não é esse, não pode ser, tem que ser reputação ilibada, que daí já está meio não tão ilibada assim. Notável saber jurídico. Então, assim, fica uma coisa muito pessoal e com clara função. Está sendo nomeado para ajudar a neutralizar a Lava Jato, que, aliás, segundo o presidente, ele acabou com ela porque não existe mais corrupção no governo. Enfim. Mas não é verdade, porque o ministro Fux, que vamos lembrar que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é o terceiro poder, né? O primeiro e o segundo são 3 poderes, é o presidente do outro poder. Uhum. Ele deu um gás para a Lava Jato, porque ele tirou as votações de todos os processos da Lava Jato da segunda turma, que era apelidada de Jardim do Éden, porque pegava lá, passava, com 2 ministros, principalmente, que são contra a Lava Jato. Então, eles sempre minavam qualquer processo da Lava Jato, trouxe tudo para o plenário. Vamos ver se a aposta vai dar certo, né? O plenário pode ser. Ele voltou, né, Vera, ao regimento que vigorou até 2014, né? Isso. 2014, se eu não me engano, foi quando o Supremo decidiu enviar esses processos para as turmas, né? E agora volta ao que era antes, né? É o plenário do Supremo com os 11 ministros. Né? E o que dificulta um pouco a vida dos ministros, porque isso aí é televisionado, é muito mais publicizado do que é decisão de turma. Decisão de turma é lá, no cantinho deles. O plenário é plenário, né? Então, fica um pouco mais difícil para eles fazerem qualquer manobra. Então, vamos ver. Eu estou acompanhando aí com muito interesse essa questão da substituição aí do Celso de Mello, né? Que vai se aposentar oficialmente a semana que vem. Essa semana acho que ele já se despediu, né? Ontem ele deu o último voto. E como a votação do nome do Cássio no Senado está marcada só para o dia 21 de outubro, né? Ainda tem tempo aí. Eu até escrevi sobre isso essa semana, né? No artigo da Impala. Tem uma reviravolta, mas porque de fato essa coisa da acusação de plágio, né, num trabalho acadêmico, na tese, num trabalho acadêmico, e ter dito que fez um pós-doutorado, que não é pós-doutorado. A minha aposta é que a única chance dele não emplacar é se o Bolsonaro mudar de ideia, revogar a nomeação e indicar outra pessoa. Né? Porque se chegar no plenário do Senado, a julgar aí pelo retrospecto, né, da casa, né, nunca, acho que desde o Floriano Peixoto, que o Senado Federal aprova todos os membros do Supremo, né, que o presidente indica. Né? Segundo as contas de alguns jornalistas, já tem voto para aprovar o nome deles se a votação fosse hoje, na comissão. Então, eu acho difícil ele não ser aprovado. O caso mais recente, são 41 votos, né, que é o mínimo que precisa. Acho que desses juízes atuais, o que teve menos votos foi o Edson Fachin, que teve 52, se eu me lembro bem. Né? Então, mesmo naquele caso, ainda foi indicado pela Dilma, né? Ainda teve uma gordurinha para queimar. Né? Não foi com muita folga, mas foi com folga. Então, vamos esperar, mas eu acho difícil ele não ser aprovado. E acho muito difícil o presidente retirar o nome dele. Inclusive porque ele já falou que se a imprensa cair em cima porque o cara é bom. Que eu não sei como é que essa lógica do presidente, ele fala isso desde a nomeação do Ricardo Salles, quando ele foi eleito. Que a imprensa caiu matando, e ele falou, não, então se teve essa reação, porque ele é bom, é ele que eu quero. Então, é uma lógica que não dá para entender muito, mas dá para perceber que o governo está se movimentando para tentar emplacar sem muito desconforto a nomeação
do Cássio Marques. Então, acho que pelo menos dessa vez está sendo bem costurado, estão tentando fazer esse trabalho de uma forma que em outras nomeações para outros cargos não foi feita, né? Então, está tendo esse cuidado adicional. Verdade. E um outro assunto para essa semana também, a gente conversando antes, é a questão das eleições municipais e o início da campanha em rádio e TV a partir de hoje, né, Rogério? É só fazer um registro rápido, né? Hoje, sexta-feira, dia 9, está começando aí o famoso horário eleitoral gratuito, né? Só a Vera aí em Brasília que está livre dele, né? Mas o resto do Brasil todo, a campanha agora está começando a entrar no eixo, né? Porque agora sim vai ser o período em que a maioria dos eleitores, né, vai tomar conhecimento dos candidatos e começar a fazer suas escolhas, né? Esse ano até a gente estava conversando, né, Luiz, antes de gravar, que muita gente tem escrito, né, que talvez a televisão e o rádio, né, essas formas tradicionais de campanha, voltem a ter uma importância muito grande, né, porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa. Então, daqui para frente que a gente vai começar a observar, né, mudanças, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto, né, que por enquanto as pesquisas estão registrando mais recall, né, o conhecimento dos eleitores sobre os candidatos, do que propriamente uma intenção de voto consolidada. Então, só para deixar registrado aí que a gente já tem nas principais capitais, né, pesquisas sendo divulgadas, tal, mas esses números ainda são muito prematuros, né? Acho que muita coisa pode mudar ainda até o dia da eleição, 15 de novembro. Com certeza, concordo contigo. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer essa semana aconteceu e traz uma certa relevância, porque a gente vem batendo nesse assunto já há alguns meses, é o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, que teve um ponto negativo na votação no Comitê da União Europeia, que não define nada, né? Isso é importante dizer. Não são eles que vão definir se o acordo vai acontecer ou não, porque cada parlamento de cada país precisa votar, e aí sim estes parlamentos vão conseguir definir se entra em vigor ou não o acordo comercial. Mas eles acabam, essa votação no Parlamento Europeu acaba levando essa decisão, esse ponto negativo para as votações nos parlamentos de cada país. E o Brasil foi duramente criticado pelo Parlamento Europeu e pelos representantes de países no Parlamento Europeu pela questão ambiental. Então, alguns votos foram muito claros no sentido de, enquanto o Brasil, como membro do Mercosul, não rever suas políticas ambientais, não referendaremos este acordo comercial. E estranhamente, isso não trouxe nenhuma grande repercussão na América do Sul pelos outros países. Eu acho que talvez mergulhados em suas próprias crises, sejam elas sanitárias, econômicas, sociais, mas não se ouviu um Chile, uma Argentina, Paraguai falando sobre o problema que o Brasil causou ou está causando a este acordo comercial trabalhado ao longo dos últimos 20 e poucos anos. Acho que é um fato relevante porque pode guiar e orientar muito da política externa do bloco, do nosso continente nos próximos meses e anos, né? Ponto negativo para a gente nesse quesito. Infelizmente, a gente internacionalmente só marca gol contra ultimamente. E antes de passar a bola para a Vera, para a gente falar um pouquinho das eleições americanas, na terça-feira saiu um relatório da CEPAL falando sobre os impactos da crise de coronavírus no continente. E os resultados desse relatório são bem assustadores, que colocam a América do Sul retrocedendo economicamente uma década.
por causa dos impactos econômicos do coronavírus e socialmente em uma década e meia. Ou seja, a gente vinha saindo de uma linha de pobreza, a gente vinha tendo as populações da América do Sul cada vez mais integradas e agora a gente retrocede com dificuldades sociais e econômicas no horizonte próximo. Então, são dois destaques internacionais que eu trago dessa semana. No caso brasileiro, né, Luiz, isso é bem visível, né? O Brasil já está aí passando por um período prolongado, né, de recessão e mesmo quando tenta colocar a cabeça para fora, se você for olhar, acho que o PIB brasileiro hoje voltou ao patamar de 10 anos atrás, né? Então é um período aí, os economistas falaram bastante, né? Por exemplo, que a década de 2011 a 2020, né, foi de novo uma década perdida, né? Como tinha sido a década de 80, né, em termos de crescimento e prosperidade, esses últimos 10 anos foram um período, no Brasil, péssimo, né, do ponto de vista do desempenho da economia, né? E claro, também se reflete nos indicadores sociais, né? Não é à toa que tem tanta gente aí buscando o auxílio emergencial, né? Não, isso é verdade, Rogério, e preocupa muito e naturalmente será assunto, né, nas eleições municipais agora e que vão acabar levando também adiante para 2021, chegando até 2022. Eu acho que essa recuperação, o caminho dessa recuperação, eles vão acabar sendo presentes no nosso cotidiano por um bom tempo. Infelizmente, porque o país vinha depois das dificuldades de 2016 e um grande problema que tivemos ali 16, 17, a gente vinha num caminho um pouco melhor. Volta algumas casas, vamos ter que repensar e trabalhar bastante para recuperar a nossa economia. Não está sendo muito diferente nos Estados Unidos, né, Vera? E o assunto das eleições também passa muito por isso, né? Pois é, as duas campanhas estão tendo dificuldade de evitar certas pautas, né? Assim, eles têm o problema da economia, que está indo, por causa da pandemia, foi grandemente afetada, apesar do presidente Trump dizer que não, nunca teve tão boa na vida, nunca antes na história daquele país teve tão bem. Então, ele evita os assuntos que são a preocupação dos cidadãos americanos, né? Ele tenta passar ao largo da pandemia e tudo mais. Biden não tem uma agenda econômica muito definida. Então, ele acusa o problema, mas ele não propõe grandes coisas. Mas ele registra que não está boa. E que ele vai aumentar emprego, que ele vai fazer um monte de como vai fazer isso aí. Essa semana nós vimos um debate civilizado, mais xoxo, entre os candidatos a vice. Acho que a coisa mais emocionante que teve no debate foi a mosca na cabeça do Pence, que ficou 2 minutos, né? É muito minuto para uma mosca, mas em todo caso. Se a função de vice-presidente é não atrapalhar o presidente, atingiram o objetivo. Repetiram a pauta. Diga, Rogério. Não, eu não assisti o debate inteiro, confesso que faleci no meio, mas me chamou muito a atenção a insistência do vice-presidente nesse ponto de se o Partido Democrata ganhar as eleições presidenciais, eles vão aumentar o número de juízes da Suprema Corte. Por conta aí da possível, provável nomeação agora de mais uma juíza com perfil conservador, né, pelo Trump. Isso e a Kamala Harris não respondeu categoricamente, né, não negou essa. De jeito. Então acho que os republicanos vão explorar essa questão aí
especialmente quando for se aproximando da votação no Senado, né, da nomeação da Amy Coney Barrett. Sim, sem dúvida. Biden, por sua vez, por causa quer dizer, por causa não, mas assim, porque tem uma plataforma um pouco mais consistente que o presidente Trump, ele tem ganhado terreno em alguns estados chaves, na Pensilvânia, na Flórida. Então, assim, ele tem avançado e a liderança dele está alargando. Não o suficiente ainda para ele dormir sossegado, mas assim, ele já está com um pouco mais de folga. Trump ficou doente, foi internado. Semana passada nós falamos, ele foi internado, ficou 3 dias no hospital, saiu do hospital. O médico da Casa Branca diz uma coisa, o médico do Walter Reed diz outra. O fato é que ninguém tem segurança absoluta do estado de saúde dele, de que está realmente bom. E que a Casa Branca esteja falando a verdade, né? E não vai ter o segundo debate, né? Que seria agora na próxima semana. Eles queriam fazer virtual, né? Exato. E o Trump não aceitou, né? Não aceitou. Biden também falou que não aceitou e que ia fazer um comício na Pensilvânia naquele dia. Eu acho que o Trump não vai gostar muito dessa história, não. Vamos ver como é que vai ficar isso. Eles estavam querendo marcar outro debate para o dia 22, se não me engano, que seria o último debate, a véspera, uma semana antes do último debate, mas e não ter o terceiro debate. Isso o Trump, o Partido Republicano. Democrata falava que não, vocês vão ter o segundo, então eles vão ter o terceiro. Então, está nesse impasse aí. Então, teria o segundo dia 22 e o outro dia 27 ou 29, uma coisa assim. Eu estou com as datas meio atrapalhadas. Mas, então, eu acho Parece que a Mosca já foi convidada também para participar. Também já. Agora o Biden e a Kamala andam com o mata-mosca. Eu vou mandar para eles aquelas raquetezinhas eletrônicas que a gente tem aqui de mata-mosca rapidinho. Aquele meio arcaico. Mas, enfim, aquele é made in China, não pode não pegar bem. Né, colega? Mas em todo caso. Mas então, está interessante, mas não está emocionante assistir a linha final, agora a reta final das eleições. Faltam 25 dias para o dia 3 de novembro, quando vai ser o encerramento das eleições. Eu acho que a gente não precisa chamar aquilo de dia das eleições, são encerramento das eleições. Porque as eleições já começaram, eles já estão votando presencialmente e por correio. Aumentou muito o número de eleitores pelo correio, porque, por causa da pandemia, as pessoas não querem ir para a fila e ficar lá esperando. Apesar que as filas têm sido organizadas, pelo menos as que aparecem na televisão, estão organizadas. Existem 1000 maneiras de votar. Agora, você pode votar pessoalmente, você pode levar o seu voto pessoalmente e colocar numa urna. Você pode votar pelo correio. Quer dizer, existem maneiras. A campanha de Trump tenta denunciar esses processos como sendo ilegítimos, dignos, quer dizer, fáceis de serem fraudados. Até hoje, esses processos existem desde sempre. Não há indícios que fraude seja alguma coisa considerável. Existe, mas é mínimo. Então, eu acho que eles vão... E eles têm perdido em todas as instâncias que eles têm apresentado alguma denúncia, né? Então, vamos ver. De tédio a gente não vai morrer, né? Não. De jeito nenhum. Nem lá nem cá, né? Porque cada dia aparece uma coisa. Maravilha. Para a semana que vem, ficamos de olho no quê? Putz, eu vou... Vai, Vera, vai. Não, vai você, porque enquanto isso eu penso. Vai lá. STF. Eu não vou mais gravar essa parte, porque sempre que eu falo alguma coisa que vai acontecer na semana que vem, não acontece, né? Eu tinha falado da instalação da Comissão Mista de Orçamento na sexta-feira passada, foi de novo adiada, né? Então, os partidos estão lá brigando para definir presidente, relator da comissão. Então, sei lá, vamos olhar aí para as eleições municipais, que vai começar agora a ficar interessante, né? As grandes capitais aí vão... acho que vai ser um período política na veia, né?
Eu queria mudar de assunto só um pouquinho, eu só queria, assim, eu estou preocupada com a reabertura da comércio, das escolas, de volta à escola e tudo mais por conta da Covid. Diminuíram o número de mortes diárias, mas ainda morrem muitas pessoas. Vamos ver o que vai acontecer. São Paulo hoje entra no zona verde, não é isso? Fase amarela. Não, acho que é verde. Verde. Então, assim, já a abertura está sendo feita, tem que ser feita de alguma forma, um dia tem que voltar. Agora vamos ver como é que a doença vai se comportar, né? O vírus, se ele vai fazer a festa ou se ele vai ficar quietinho. Como diziam em 68, né, o ano que teve aquelas grandes manifestações, então tinha aquela famosa frase, né? Deus morreu, Marx morreu e eu também não me sinto muito bem. Muito. Com esse pingo de sabedoria, vou dar um tchau para vocês, gente. Bom final de semana. Ficamos de olho nos acontecimentos da próxima semana. Segunda-feira, Empower comenta com o Benício. E olha, para os meus colegas crianças, feliz dia da criança na segunda-feira. É verdade. É isso aí. Davi, Daniel, Sofia, parabéns. Pois é. Tchau, tchau, gente. Tchau para vocês. Bom final de semana.